pessoal? Beleza? Tudo bem com vocês, né? Então, vamos lá para a nossa aula de exercício. Vou estar resolvendo 5 exercícios com vocês sobre a parte de termometria. Bom, fazer lá a relação entre as escalas. Ok? Vamos lá? Bom, o primeiro exercício está dizendo o seguinte, olha. Certa escala termométrica adota os valores 220 e 580, respectivamente, para os pontos de gelo e do vapor. O que significa isso? 220 corresponde ao ponto de fusão do gelo e 580 corresponde ao ponto de vaporização da água, ou seja, o ponto de ebulição. Determine a indicação que nessa escala corresponde a 20 graus Celsius. Então, o que o exercício pediu para eu fazer? Ele pediu para eu fazer a comparação entre a escala arbitrária, né? Eu vou chamar de escala X, tá? Uma escala arbitrária X, em que o ponto de fusão e o ponto de ebulição, e na escala Celsius, corresponde a 0 graus Celsius, né? E 100 graus Celsius. Nessa escala, corresponde a 220 e 580. E aí ele pede, olha só, na escala X, na escala Celsius, desculpa, eu medi uma temperatura, deu 20 graus Celsius. Se fosse na escala X, nessa escala que eu estou chamando de X, qual seria a temperatura? Bom, eu vou chamar de TX, que eu não sei qual que é. E aí, eu vou fazer, né? Esse intervalo aqui é proporcional a esse. Então, esse intervalo aqui é proporcional a esse intervalo. Como que eu vou fazer para achar esse tamanho aqui? TX menos 220. Então, x menos 220 está para esse intervalo aqui, 20 menos 0, que é 20. Assim como todo esse intervalo, ou seja, 580 menos 220, é proporcional a esse intervalo todo aqui. Então, vai ficar 580 menos 220, que é 360, está para o intervalo do lado de cá, que é 100. Multiplica cruzado, né? Eu vou vir aqui, eu vou multiplicar cruzado. Vai ficar 100, que multiplica o TX menos 220. Então, é necessário colocar entre parênteses TX menos 220. Igual, aí multiplica cruzado aqui, 360 vezes 20. E aí, gente, olha o que eu faço, tá? Eu tenho 2 zeros do lado direito da equação e tenho 2 zeros aqui do lado esquerdo da equação, ambos no numerador. Então, eu posso simplificar 2 zeros ali com 2 zeros aqui, tá? Eu já gosto de fazer assim. 1 vezes TX, TX. 1 vezes 220 dá 220. 36 vezes 2, 72. O 220 está negativo, né? Vou passar para o segundo membro e vai ficar positivo. Vai ficar 72 mais 220. E 72 mais 220 dá 290. 290 é o quê? Nada. Porque aqui ele não falou, ele só falou 220, 580. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. A temperatura é 290, tá? Os 20 graus Celsius, se fosse medidos nessa escala X, daria o número 290. Ok? Beleza? Vamos lá para o segundo exercício. Que está dizendo o seguinte, olha. Uma escala termométrica X relaciona-se com a escala Celsius segundo o gráfico apresentado. Olha só. Pegaram uma escala arbitrária qualquer e relacionou ela com a de Celsius.
Só que eles fizeram essa relação utilizando o plano cartesiano x e y. Tá vendo? Pegou-se o intervalo de temperatura em Celsius e relacionou esse intervalo com o intervalo da escala x. E aí deu esse gráfico aqui. Aí pede para achar, né? Determine o valor da temperatura registrada por um termômetro graduado na escala Celsius de um sistema em que o termômetro graduado na escala X registrou 10 graus Celsius. Vamos traduzir? Eu estou lá com o termômetro da escala X, fui lá e medi a temperatura de alguma coisa, de um corpo. Aí deu 10 graus X. Se eu tivesse utilizado o termômetro de Celsius, qual seria a temperatura? É isso que ele está perguntando ali. Aqui ele está dizendo, olha, quando eu medi com X, com o termômetro graduado em X, deu 10. Mas e se eu tirar esse termômetro e colocar um outro termômetro na escala Celsius? Qual vai ser a temperatura? Eu vou fazer o que eu fiz no exercício anterior, só que antes disso, você vai pegar esse sistema aqui e você vai representar ele dessa forma aqui primeiro. Primeiro você vai fazer isso, tá? Você vai relacionar o termômetro graduado na escala X com o termômetro na escala Celsius, mas nesse formato aqui, para que nós possamos aplicar o teorema de Thales. Como que eu vou fazer isso? Veja bem, esse ponto aqui no plano cartesiano, ele corresponde a um par ordenado, correto? Ele tem dois números para fazer esse ponto aqui. Um número em x, um número em y. A mesma coisa acontece aqui. Ele corresponde a um par ordenado. Existe um número correspondente a x e um número correspondente a y. Eu vou simplesmente pegar isso e transferir para cá. Olha só, esse ponto aqui, ele corresponde a 0 para Celsius. Eu vou vir aqui e vou colocar. E ele corresponde, aí você olha para cá, ó. Para cá. Você vai olhar para cá. O que você está vendo? 15. 15 para x. Aí você vem aqui, olha para baixo. O que eu estou vendo? 80 graus Celsius. Olha para a esquerda. O que eu estou vendo? 35 graus X. Mas, Emerson, Celsius não é 0 e 100? Sim, 0. Celsius é 0 graus Celsius para a fusão e 100 graus Celsius para a ebulição. Pois é, mas está 80. Mas aqui disse que esse gráfico ele está relacionando a escala Celsius com a escala X. Ele não falou que está relacionando os pontos fixos da escala Celsius com os pontos fixos da escala X. Ele falou as duas escalas. Então, essas duas temperaturas são temperaturas quaisquer que foram relacionadas aqui. Coincidentemente, uma das temperaturas de Celsius é o ponto de fusão, mas não necessariamente precisa ser dessa forma, tá? Pode ser qualquer outra temperatura. Podia ser, por exemplo, 20 e 80, 50 e 120, tá bom? Então, isso aqui é um gráfico que está relacionando duas temperaturas quaisquer de uma escala com duas temperaturas quaisquer de outra escala, tá bom? Aí aqui, resolvendo a letra A, já vou fazer aqui, porque aqui tem espaço. A letra A está perguntando, né? Se eu medir 10 graus X no termômetro de X, quanto que daria se eu tivesse medido com o termômetro em Celsius? Beleza. Vou fazer a mesma coisa. Deixa eu trocar aqui a cor do meu pincel. Vou fazer o que eu fiz no exercício anterior. Esse intervalo é proporcional a esse. Então, isso menos isso está para isso menos isso. Isso menos isso está para isso aqui, menos isso. Mas, Emerson, você colocou 10 ali, aí 10 é menor do que 15, então tinha que ser aqui embaixo. Lembra que eu falei lá na aula teórica? A ordem aqui não vai alterar o resultado, tá? Então, você pode deixar o 10 aqui. Você vai perceber que nós vamos achar uma temperatura negativa.
Porque se o 10 é abaixo de 15, a temperatura que eu vou achar é abaixo de 0. Se eu achar um valor negativo, está correto. Tá bom? Vamos lá? 10 menos 15 menos 5. Está para TC menos 0. É TC. 35 menos 15. 35 menos 15. E é 20. Está para 80 menos 0. 80. Multiplica cruzado. Ó, multiplica cruzado aqui. Vai ficar 20 TC e é igual a menos 5 vezes 80. Menos 8 vezes 5, 40, 0, 400. Vou simplificar um zero aqui e um zero aqui, tá bom? Passo 2 para cá dividindo, vai ficar TC é igual a menos 40 dividido por 2. TC vai ser igual a menos 20 graus Celsius, tá bom? Lembra, Alau, que eu falei? Teria que dar um valor negativo, né? Porque esse 10 deveria estar aqui embaixo. E aí eu tenho que achar um valor negativo e foi o que eu achei, tá vendo? Por isso que você colocar ali no meio não vai alterar o resultado. Eu sempre faço assim, porque aí você não muda o modo de resolver, né? Colocando aqui você vai ter que fazer um outro procedimento. Então, para não alterar o procedimento, coloca sempre aqui no meio. Bom, vamos lá para a letra B. Qual a temperatura e os valores coincidem nas duas escalas termométricas? Então, o que o exercício está dizendo é que existe uma temperatura na escala X e uma temperatura na escala Celsius que elas coincidem. Tipo assim, eu pego o termômetro X, coloco lá, meço, sei lá, 40 graus X. Tiro ele, vou lá com o termômetro Celsius, meço, dá 40 graus Celsius. É isso que ele está dizendo. Ele quer saber qual é essa temperatura aqui para esse tipo de relação, tá? Vou descer aqui, vamos fazer ali embaixo. E para isso, eu vou precisar fazer novamente os dois termômetros, né? Eu vou fazer aqui o termômetro X, que é de 15 e 35. E aqui o termômetro de Celsius, que eu tinha feito lá em cima, né? Que é de 0 e 80. Então, eu agora quero achar uma temperatura que é o mesmo valor tanto em X quanto em Celsius. Eu não sei que valor que é esse. Eu vou chamar de X. Você pode chamar de C, pode chamar de E, você pode chamar simplesmente de T. O número aqui não vai interferir, tá? Bom, vou fazer o que eu fiz anteriormente. X menos 15 está para X menos 0. Eu gosto de colocar o sinalzinho de menos aqui para lembrar que eu tenho que subtrair. X menos 15 está para X menos 0. É X. 35 menos 15 está para 80 menos 0. 35 menos 15 dá 20. 80 menos 0 dá 80. De novo, deixa eu trocar a corzinha aqui. Multiplica cruzado. Dá para vermelho. Vai ficar 20x, que é igual a 80. Tem que abrir parênteses, né? Porque tem dois números lá. X menos 15. Como 20 e 80 são múltiplos, eu vou fazer o seguinte, para simplificar minha vida. Vou dividir todo mundo por 20. Porque 20 dividido por 20 dá 1, então sobra x. 80 dividido por 20 dá 4. E multiplica x menos 15. Certo? Vou fazer a multiplicação distributiva aqui, ó. 4x, 4 vezes 15, 15 com 15 dá 30, 30 com 30, 60. Passo 60 para cá, fica positivo. Passo o x para cá, vai ficar negativo, então vai ficar 4x, x, 60 é igual a 3x. X é igual a 60,
dividido por 3. X, 6 por 3 dá 2, então 20 graus. Graus o quê? Celsius ou X? Os dois. Então, eu só vou colocar 20 graus, porque a mesma temperatura é em X e em Celsius. Tá bom? No deserto do Saara, registrou-se certo dia a temperatura de X graus Celsius. Se a escala utilizada tivesse sido a Fahrenheit, a leitura seria 72 unidades mais alta que aquela lá. Determine o valor dessa temperatura, tá? Olha só o que ele está dizendo. Primeiro, eu estou comparando a escala Fahrenheit com a escala Celsius. Deixa eu colocar os dois termômetros aqui. Ok? E o que eu sei? Que o ponto de fusão na escala Celsius é 0 e o de ebulição é 100, Fahrenheit é 2 e 220. Né? Graus aqui, graus aqui. Aí ele falou o seguinte: quando eu medir a temperatura na escala Celsius, a temperatura foi de X graus Celsius. Tá? Quando medido na escala Fahrenheit, a leitura foi 72 unidades mais alta. 72 unidades a mais. Então, se aqui é X, aqui é 72 unidades a mais. Ou seja, aqui eu vou colocar X mais 72. Se eu dissesse para vocês que aqui era 8 graus Celsius, na escala Fahrenheit é 72 unidades a mais, que número que você ia pensar? Ah, está em 8 mais 72, 80. Ou seja, você iria somar. Mas como aqui ele colocou X, então eu vou fazer X mais 72, tá? E agora? Agora é resolver. Esse cara menos esse menos esse menos esse aqui. Bom? X mais 72 menos 32. Então, X mais 72 menos 32 está para esse intervalo aqui. X menos 0. Tá? X. Esse intervalo aqui, 212 menos 32, que dá 180, está para 100 menos 0, dá 100. Ó, dá 100. Multiplica cruzado, vai ficar 100 e multiplica X. Vamos fazer aqui de uma vez, ó. Vamos juntar esses dois caras aqui, ó. Mais 72 menos 32 dá 40, né? Então já vou colocar aqui, ó. 40 positivo ou negativo? Positivo, porque o 72 é maior. Então, mais 40. Bom, ó, vou fazer aqui para não esquecer, tá? Eu peguei o 72 e juntei com 32. 72 menos 32 dá 40. Bom, é igual, estou multiplicando cruzado, né? 180x. Tá? X. Vou simplificar, tá, gente? Um 0 aqui e um 0 aqui para facilitar a minha vida. E agora eu faço a multiplicação distributiva. 10 vezes x, 10x. 10 vezes 40, 400. 18 vezes x, 18x. Vou passar o 10 para cá, porque o 18 é maior, e vou manter o 400 ali bonitinho. Então, vai ficar 18x menos 10x, né? Porque ele estava positivo, veio para cá, ficou negativo. Vai ficar 40, ou 400, 18 menos 10 dá 8x. Vai ficar 400 dividido por 8 é igual a x.
certo? X vai ser igual, 40 por 8 dá 5, mais um zero, 50. 50 graus o quê? Celsius ou Fahrenheit? Aonde estava o X inicialmente? Estava no Celsius ou estava no Fahrenheit? Estava no Celsius. Então, e eu encontrei X. Eu encontrei, X. Então, aqui é 50 graus X. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Para verificar qual vai ser a unidade. E pode acontecer, por exemplo, de falar assim, olha, a escala Fahrenheit, na escala Fahrenheit, a temperatura é uma temperatura de Celsius acrescida de 100 unidades. Vai fazer a mesma coisa. Qual é essa temperatura em Fahrenheit? Aí você vai achar a temperatura em Celsius e depois você tem que converter para Fahrenheit. Se o exercício aqui tivesse pedido para representar a temperatura em Fahrenheit, o que eu teria que fazer? A minha resposta seria a temperatura na escala Fahrenheit seria X mais 72, sendo que X é 50. E aí eu faria a soma, tá? E aí a temperatura na escala Fahrenheit seria de 122 graus Fahrenheit. Tem que tomar muito cuidado para ver qual a temperatura que ele pediu. Então, nesse caso aqui, ele pediu em Celsius. Mas ele não falou, Emerson. Falou. Ele falou que registrou uma temperatura de X graus Celsius. Determine o valor dessa temperatura X aqui. Mas pode ser que na pergunta esteja, calcule o valor dessa temperatura na escala Fahrenheit. E aí eu vou ter que fazer a complementação. Ok? Bom, vamos lá para o exercício número 4. Ele está dizendo o seguinte, olha. Num termômetro de mercúrio, a coluna líquida apresenta 0,4 centímetros quando em presença de gelo em fusão e 20,4 centímetros em presença de vapores de água em ebulição a 100 graus Celsius. Determine a temperatura indicada por esse termômetro quando a coluna líquida apresenta 8,4 centímetros de altura. Bom, o que ele está dizendo aqui? Está dizendo aqui o seguinte, foi feito um termômetro e esse termômetro ele foi graduado utilizando a escala centígrada. Está dizendo o seguinte, quando eu estou com gelo em fusão, a coluna de mercúrio lá, né, dentro do mercúrio, está medindo 0,4 centímetros. E quando a água está fervendo, ele está medindo 20,4 centímetros. Bom, comparado com a escala Celsius, porque aqui ele falou aqui entre parênteses, comparado com a escala Celsius, na escala Celsius o que eu tenho? 0 graus Celsius, 100 graus Celsius. Né? Porque é o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Aqui é centímetro e aqui é centímetro. Tá? A escala que ele utilizou aqui é a escala centígrada. Né? E ele está perguntando o seguinte, determine a temperatura indicada por esse termômetro quando a coluna apresentar 8,4 centímetros. Então, eu coloquei isso dentro de um sistema, o mercúrio foi subindo aqui, até atingir a altura de 8,4 centímetros. Isso vai corresponder a qual temperatura na escala Celsius? Isso que perguntou. Como que eu vou resolver? Isso menos isso está para isso menos isso. Fazer 8,4 menos 0,4, 8. Está para TC menos 0. Agora, fazer aqui. 20,4 menos 0,4, 20. Está para 100 menos 0. E dá 100. Multiplica cruzado, 20
C é igual a 8 vezes 100, 200. Vou simplificar um zero aqui e um zero aqui. 2TC é igual a 80. TC é igual a 80 dividido por 2. C é igual a 40 graus Celsius. Simples, né? A conversão de escala não foge disso aqui não. Vai ser sempre isso aí. Todos os exercícios que a gente for resolver vai ser dessa forma. Tá bom? Vamos lá para o exercício 5. Um sistema, inicialmente na temperatura de 88 graus Fahrenheit, sofre uma variação de 235 graus Celsius. Determine a temperatura final do sistema na escala Fahrenheit. Isso esse, né? Lê de novo. Num sistema, inicialmente a temperatura de 88 graus Fahrenheit, ou seja, tinha um corpo ali, eu fui lá e coloquei o termômetro, e o termômetro mediu a temperatura de 88 graus Fahrenheit. Eu tirei o termômetro de Fahrenheit e coloquei um termômetro de Celsius. E aí eu coloquei esse sistema para aquecer. E aí lá no termômetro de Celsius mediu uma variação de 235 graus Celsius. O que ele quer saber é o seguinte: isso lá em Fahrenheit levaria a temperatura para qual valor? É isso que quer saber. Como que eu vou resolver, Emerson? Vou fazer o seguinte, olha. Eu vou pegar o termômetro de Celsius e de Fahrenheit e vou colocar um do lado do outro, igual eu fiz com os outros 4 exercícios. Tá? Fahrenheit, Celsius. Vou colocar os pontos fixos. 0, 100, 32, 212. E isso aqui, ó, é variação. Vou até trocar a cor da caneta, da minha caneta. Ó, eu vou representar aqui, então, a minha variação. A variação na escala Celsius foi de 235. Essa variação na escala Fahrenheit seria de quanto? Quanto que seria essa variação de temperatura na escala Fahrenheit? Então, sabe o que eu vou fazer? Primeiro eu vou converter isso aqui para a escala Fahrenheit. Depois eu acho a temperatura final, tá? E aí, como que eu vou fazer mesmo? ΔTF, porque já é um intervalo, né? Então, aqui eu não vou precisar fazer aquilo que eu tinha feito anteriormente. ΔTF está para 235, agora sim. 212 menos 32, 100 menos 0. 180 está para 100. Multiplica cruzado, vai ficar 100 ΔTF é igual a 180 vezes 235. 35 vezes 180. 100 ΔTF vai ser igual, deixa eu fazer a conta aqui, vou cortar, volto com a conta pronta, tá bom? Poder da edição, fiz a conta lá, já coloquei aqui, tá? 42.300. Simplifico 2 zeros aqui com 2 zeros aqui, e ΔTF vai ser 430,23 graus Fahrenheit. Então, essa variação que em Celsius é 235, em Fahrenheit é 423. E eu não terminei o exercício, porque o exercício quer saber qual é a temperatura final. Ele estava... Agora esquece isso aqui, tá? Quando eu coloquei lá o termômetro de Fahrenheit, né, dentro desse sistema lá, né, aqui está meu termômetro. Quando eu coloquei esse termômetro lá dentro do meu sistema, ele estava medindo aqui uma temperatura de 88 graus Fahrenheit.
E aí, houve uma variação, ou seja, ele aumentou a sua temperatura em 423 graus Fahrenheit. E aí ele quer saber qual é essa temperatura final. Ora, como que eu faço? A temperatura final é a temperatura inicial mais o quanto variou, o quanto que aumentou, ou o quanto que diminuiu também, pode ser, né? Então, vai ser 88 mais 423. A temperatura final do sistema, então, vai ser 508 graus Fahrenheit. Emerson, eu poderia transformar essa temperatura para Celsius, achar a temperatura final de Celsius, depois converter para Fahrenheit? Também poderia. Você vai ter que fazer 3 contas, né? Uma para poder achar, para converter para Celsius, uma para achar a temperatura final de Celsius e uma para voltar para Fahrenheit. Você estaria fazendo uma conta a mais. Do jeito que eu fiz, você estaria fazendo uma conta a menos. Ok? Entendeu, pessoal?